Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas. Estamos ao vivo agora, estamos ao vivo, vamos começar mais uma Live FG, a nossa 20ª live, graças a Deus por isso. Somos gratos a Deus e o nosso objetivo é levar a palavra na sua totalidade, a palavra na sua íntegra, a fé apostólica de volta para nós. O nosso padrão, a nossa base, o nosso fundamento é a fé primitiva. Temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e o que nós queremos é compartilhar justamente esta fé para outras pessoas, porque nós estamos convictos que esta é a fé verdadeira, é a fé que nos leva para o rapto, é a fé que vai nos levar para a glória. Estamos convictos disto. Por isso estamos aqui para compartilhar com vocês. Não temos compromisso com grupos, não temos compromisso com homem algum, porque se nós tivéssemos compromisso com grupos ou com homens, eu pararia de pregar a palavra, porque, digamos assim, quando você tem compromisso com outros homens, às vezes você não quer ferir aquele homem, então você não prega a palavra na sua íntegra, na sua totalidade, você não prega, porque aí você vai ter medo de ferir sentimentos, você não vai querer ferir aquele grupo. Então, um verdadeiro homem de Deus, ele não compromete a palavra com nada, ele permanece com a palavra, doa em quem doer, fira a quem ferir, mas ele permanece com a palavra. Então, nosso objetivo aqui é este. Eu quero desejar uma boa noite àqueles que irão assistir, àqueles que assistirão pelo YouTube. Que Deus abençoe grandemente a todos e que vocês possam ser ricamente abençoados. O nosso tema nós vamos falar sobre se a era acabou, como algumas pessoas dizem, e também nós vamos falar de Laodiceia, que é a era mais deplorável que existe. É a era onde existe a cavalgadura da morte, onde a morte campeia livremente, cavalga livremente. Esta é a era onde existe mais morte. E a principal morte é a morte espiritual, a morte da alma. Esta é a era da cavalgadura do cavalo pálido. O inferno segue, e o cavaleiro que está montado neste cavalo se chama morte. Então é a cavalgadura da morte, está aí. Mas que morte? Às vezes você pode pensar, morte física é a morte espiritual. Morte física nós vamos ver todos os dias, vai acontecer morte física todos os dias. Agora, a morte espiritual está cavalgando de uma forma, campeia livremente através das religiões, das denominações, dos dogmas e dos credos. Então este é o tema que nós vamos trazer hoje para vocês. Irmão Fabrício. Pois não, pastor. Queremos dar as nossas saudações cristãs, paz e graça a todos os nossos irmãos, nossos amigos, nossos conhecidos. E é um grande privilégio estar com o Senhor aqui, de volta, nesse trabalho, né, que Deus nos chamou para fazermos. Estou alegre, satisfeito, sabendo que Deus tem nos revelado a palavra, Deus tem nos aberto o entendimento. Isso não é para quem corre, não é para quem quer, é para quem Deus se compadece, é para quem Deus chamou, é para quem Deus viu antes da fundação do mundo, que creria nessa palavra. Então, somos privilegiados, não é nada de imposição humana, fazemos isso por alegria, com revelação, com amor em nossos corações, querendo que mais alguém possa aceitar esta fé que uma vez foi dada aos santos. Amém? E assim estarmos preparados para a sua segunda vinda, que está tão próxima de acontecer. Meu shalom, vamos juntos e que Deus nos abençoe nesta rica oportunidade. Amém, amém. Deus abençoe a todos grandemente. Bom, eu quero deixar aqui
primeiro eu quero trazer aqui o significado de Laodiceia. Eu quero trazer para vocês algumas considerações importantes para que nós possamos começar aqui o nosso ensinamento das Escrituras. Então observe só o seguinte, deixa eu colocar aqui no slide para que a gente veja direitinho. Eu vou dizendo aqui que Laodiceia eu já falei para vocês, nela existe a causa da morte, nela a morte campeia livremente. Nosso tema de hoje é esse aqui, ó. É mostrar para vocês que as pessoas falam assim, se a era acabou. Porque assim, o equilíbrio está no meio de dois extremos. E aí é o que você tem que ser equilibrado quando você só se torna equilibrado quando você está no meio de dois extremos. Um extremo, nós temos um extremo aí dentro da mensagem dizendo que a era acabou. Mas isto foram más interpretações que fizeram. Quando você pega assim, nós já falamos aqui sobre a doutrina dualista e os unicistas. O irmão Branham, ele ensinou que o Logos é o Filho, ensinou que o Logos é o próprio Pai. Mas se você não tiver o equilíbrio disto, irmão Fabrício, então você pende para um lado, os dualistas acreditam que o Logos é o Filho e existe uma pré-existência. Então eles penderam só para um lado. Aí você tem os unicistas que acreditam que pai, Jesus, né, é o próprio Pai. Eles penderam para outro lado. Então assim, um extremo vai para um lado, outro extremo vai para o outro. Mas como nós já mostramos aqui essa doutrina, que não convém falar agora, nós mostramos o equilíbrio que está no meio dos dois extremos, né? Aí tem o trinitarismo que pende para três. Tudo extremos, mas nós mostramos o que é o equilíbrio, que essas doutrinas são falsas. Então as pessoas, elas precisam entender que existe a Laodiceia física e a Laodiceia espiritual. A Laodiceia, nós vamos dar vários exemplos aqui no slide, como é que se acaba a Laodiceia espiritual para nós. E que nós continuamos na Laodiceia física. O profeta William Branham diz para nós assim, ó, a era Laodiceia é a era em que todas as nações exigem igualdade social e financeiramente. Esta é a era do comunismo, atualmente chamado de socialistas, onde todos os homens são supostamente iguais, embora seja assim apenas na teoria. Esta é a era dos partidos políticos que se denominou democratas cristãs, socialistas cristãs, Federação da Comunidade Cristã. Segundo os teólogos liberais, Jesus foi um socialista. E a igreja primitiva, sob a direção do Espírito, praticava o socialismo. Por conseguinte, nós devemos fazer isso hoje. Concordamos plenamente que a igreja deve praticar o social, mas não no espírito filosófico socialista marxista. Jamais. Jamais. Então, esta é a era em que você vê cristão se denominando político, você vê tanta coisa. Nós vamos ver que existe o domínio feminino desta era, o domínio dos povos, o direito dos povos. Eu vou mostrar aqui na definição o que significa Laodiceia. Aí o que ocorre? O cristão verdadeiro, ele tem que estar fora de tudo isto. E quando ele estiver fora de todas estas coisas, então Laodiceia acaba para ele. Acaba. Está entendendo? Aí a questão da Laodiceia acabou para mim e para você, porque eu e você estamos fora de todas estas coisas que esta Laodiceia apresenta para nós. Embora nós estejamos aqui no físico, na Laodiceia física, mas na Laodiceia espiritual, nós já saímos fora. Nós não fazemos mais parte desta era onde existe tudo isso. Nós estamos fora. Por isso Jesus ensinou para nós assim, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Embora estejamos na Laodiceia física, mas a Laodiceia espiritual
acabou para nós. Mas aí muitos homens confundiram, achando que quando diz a era acabou, que agora eles saíram de Laodiceia e entraram numa era que se chama a Era da Águia, que eles agora estão num patamar mais elevado do que nós, eles pensam, e agora estão em outra era. Mas, na verdade, eles não compreenderam o que o irmão Branham nos ensinou. Então, eu vou passar para você, depois eu vou trazer a definição do Laodiceia. Não, pode. Você estava valendo o slide? Estava lendo o slide? Não. Estava não, né? Eu tava, vamos, mesmo. Porque para a internet nossa não cair aqui. Você continua aí. Tá bom. Continue. Não, perfeito. Você está mostrando que realmente essa era, uma era tão terrível, terribilíssima, né, que chegou ao ponto de colocar Jesus para fora da igreja, né? Verdade. Uma era que se diz abastarda, que se diz que não tem falta de nada, e o profeta diz que um dos maiores problemas que essa era enfrenta é a prosperidade material. Porque quando as pessoas, nós éramos financeiramente um pouco, né, necessitados, ele dizendo que o povo era mais espiritual, por conta que é essa mesma condição. O mundo se tornou um mundo materialista, um mundo do já, e as pessoas também entraram nesse ritmo, né, do mundo, do espírito que rege essa era, que é o espírito da aquisição, espírito da aquisição, que sempre estão buscando material e esqueceram de Cristo. E isso dentro da estrutura da igreja aconteceu o mesmo, porque a igreja se tornou abastarda, templos enormes, belos assentos, pregadores como o profeta diz, William Branham diz, com teologia, LLD, e PhD, e LD, doutores em divindade, mas esqueceram de colocar Cristo, colocaram Jesus para fora, e ele está batendo, né, em Apocalipse capítulo 3, vamos ler, se a gente der tempo a gente vai ler, se quiser ler, a gente lê agora, posso até ler para o senhor aqui, para nós, nossos irmãos ouvintes, aí diz assim, né, que colocou Jesus, eis que estou à porta, Apocalipse capítulo 3, verso 20, eis que estou à porta e bato, quer dizer, ele está lá de fora. Se eu estou batendo, é porque estou lá de fora, né? Quem está dentro não precisa estar batendo para sair. Bate quem está lá de fora. Então colocaram Jesus nessa condição, colocaram ele de fora e estão lá dentro dos templos ovacionando e gritando e pulando e dizendo, Jesus está conosco, Jesus está aqui. Quando foi que Jesus esteve? De maneira nenhuma. Ele não está nas igrejas, como que colocaram Jesus para fora, pastor Gutenberg? Quando foi que a igreja de Laodiceia o colocou para fora? Quando a velha e abençoada Bíblia não pôde ser mais respeitada nos púlpitos. Então Jesus está fora mesmo, é a profecia se cumprindo. E não adianta dizer que, não, nós estamos na era, embora para o cristão, né, eu creio sim, é uma era áurea, por um lado, sim, a era da revelação de toda a palavra, é a revelação da revelação de todas as escrituras. Deus, mais uma vez, visitou a terra com um ministério profético e se manifestou através de um filho do homem. E, claro, nós temos isso, mas, por outro lado, é uma era que entrou para a escuridão. O senhor vai ver que nós conhecemos as 7 eras da igreja, e quando começa ali com Paulo, o mensageiro da primeira igreja, a igreja de Éfeso, a era de Éfeso, começou com um poder, uma luz ali, né? O profeta simbolizou ali, desenhou ali aquelas bolas, simbolizando as etapas daquela lua, né? Aquela lua aí, naquela eclipse. Mas quando chegou na última era, o anjo disse, olha, não tem nenhuma luz nessa era. Mas o profeta ainda, permitido pelo anjo, ainda pintou ali um branquinho ali, uma luz ali, dizendo, olha, isso aqui só não tem luz nenhuma, não foi, é uma escuridão completa, mas por ainda ter alguém que ainda crê na palavra de Deus, isso aqui representa os tais. É de lamentar muito, pastor, nós chegarmos nessa era, uma era que, de um lado, tem a palavra, mas o diabo, por ser muito sagaz, também levantou pregadores, não é? E o sistema denominacional cresceu muito,
quero dizer, inchou, não cresceu espiritualmente, ela cresceu em números, ela cresceu financeiramente, mas espiritualmente, como o senhor falou, morreram espiritualmente, uma era de densas trevas, sabe, mas eu creio também que ainda há semente, não é? Diante dessa confusão religiosa, dessa escuridão completa que assola o mundo, creio que ainda há semente, porque nós estávamos lá também, nós estávamos debaixo dessas densas trevas, e a luz raiou e atingiu o meu coração, atingiu o coração do Senhor, e nós despertamos desta morte, desse sono, aonde é a morte impera nessa era, a morte espiritual. O cavalo amarelo, né, que é o cavalo, o profeta falou, o cavalo baio, que é um cavalo misturado, né, você vai, depois, aos poucos nós vamos mostrar isso, que é a mistura do cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo, que gera essa mistura que gera morte. É uma coisa que nem é crente e nem é incrédulo, é essa mistura que isso faz com que o Senhor Jesus diga: eu estou a ponto de vomitar-te, essa mornidão. Ninguém sabe mais quem é crente, quem não é, quem é homem de Deus e quem não é, quem é mercenário. A gente vê pelos frutos, né? A Bíblia diz: como é que se conhece a árvore? Pelos frutos. Então, fica um detalhe aí para os nossos ouvintes. Como é que vamos saber quem é o verdadeiro? Aonde está a verdade? Pelos frutos os conhecereis. Verdade. Você está falando uma coisa muito interessante. Esta era, o poderio da riqueza financeira que tem é muito grande, muito grande. E assim, como você falou aí, os mega templos que existem, né? Se Cristo está tão perto de voltar, para que esses mega templos? Para que essas coisas? Isso mostra que o reino deles é aqui na Terra. Não estão atrás de um reino, de outro reino, estão em busca desse reino. Quando estudando turismo, né, a gente vê quase todo o roteiro de turismo, existe uma visita à Igreja Católica. Por quê? Porque existe uma visita ao templo da igreja, ao templo, para ver o templo. Por quê? Porque a Igreja Católica, por séculos, ela usou isto como uma maneira de atrair turista. Ela construiu templos, megatemplos, justamente para isso, para atrair as pessoas para poder ver o seu potencial financeiro, como ela é uma igreja estrondosa. Então, isso ficou marcado. Hoje, quem está fazendo isso? São os evangélicos. Então você vê o templo de Salomão lá, você vê o outro templo ali que construiu um mega templo de 20 milhões, você vê isso aqui, porque tudo está inserido nesta era. Então, depois eu vou soltar um vídeo que eu fiz quando eu estava lá, em Cabaceira. Eu disse, eu estou aqui de frente da igreja, justamente para mostrar que a igreja, por séculos, ela fez isto. E hoje, perdura até hoje, porque as pessoas vão a um roteiro turístico, tem uma visita para olhar a Igreja Católica, porque a arquitetura, a maneira que foi construída, é uma coisa fora de série, porque tudo às custas do dinheiro dos outros. Por isso aquele sacerdote conversando com Tomás de Aquino, uma vez ele conversando com Tomás de Aquino, ele disse assim, olha Tomás de Aquino, a igreja hoje não pode dizer como Pedro disse, eu não tenho ouro nem prata. Aí Tomás de Aquino disse, mas também ela não pode dizer, levanta-te e anda. Ela perdeu o poder, ela pode ter poder aquisitivo, mas vida, unção, vida com Deus, não tem. Perdeu. E como você falou, é a era do morno. Do morno. Tomar água quente, até que dá para descer. Tomar água fria, a gente toma água fria fácil. Tomar água quente até que você tenta devagarinho. Agora, tomar água morna, tomar água morna, você vomita. Quando ela entrar lá dentro, você vomita. Então, nós estamos vivendo essa época. As pessoas são nem frio, nem quente. Fosse frio, Deus esquentava. Fosse quente, maravilha. Mas estamos vivendo na era do morno. Mas para a gente não perder tempo aqui, nossa live é de 1 hora, para a gente continuar, eu vou só mostrar aqui então de Laodiceia, para que aqueles que estejam vendo consigam compreender.
Nós temos esta era que faz o seguinte: Laodiceia significa que pertence a Laodice. Direitos da mulher, direito dos povos, justiça dos povos. É a 7ª e a última era da igreja. Por que pertence a Laodice? Porque Antíoco Epifânio reconstruiu esta cidade, que ela foi destruída, e ele reconstruiu, e aí ele colocou o nome dela em homenagem à sua mulher, Laodice. Por isso que se chamou Laodiceia. Antes não era chamada de Laodiceia. Ela tinha outro nome. Não me recordo bem agora o outro nome. Depois eu posso passar para quem perguntar. Então, Antíoco Epifânio reconstruiu e colocou o nome dela Laodiceia, em homenagem a Laodice. Já nos mostrando, porque cada cidade desta, cidade dessa que foi escolhida, ela tem uma característica para a era, já nos mostrando os direitos da mulher e os direitos dos povos. Laodiceia foi edificada sobre 7 montes, já levando para nós que seria a última era, e na última era nós temos, Roma aí, a mãe das abominações da terra, que está edificada sobre 7 montes. Laodiceia tinha uma fábrica de pano de vestuário de lã, possuía uma escola de medicina, onde a mestre os olhos. Você vai falar, sabe o quê? Conselho de que de mim busque, adquira vestes para vestir a tua nudez e colírio para os teus olhos. Esta é a era da cegueira. Da cegueira, irmão Fabrício, é a era da cegueira espiritual. E a era da nudez, e nudez simboliza pecado. Para onde você sai, se você for à escola, tem pecado. Se você for ao trabalho, tem pecado. Se você for ao supermercado, tem pecado. Você não pode sair para que o pecado não esteja exposto. Não esteja exposto. É a era justamente da nudez, do pecado exposto diante dos nossos olhos. A riqueza o tornou Laodiceia famosa. Paulo escreveu uma carta a Laodiceia, e essa carta se perdeu, mas havia duras críticas. E Epáfras foi quem fundou uma igreja nesse lugar. Laodiceia é a era mais deplorável que existe, nela cavalga a morte, nela a morte campeia livremente, justamente por causa do pecado. E religião nenhuma cobre a sua nudez. Religião são folhas de figueira que murcha e seca. Religião vai levar as pessoas para a morte. Esta é a época que existe mais médico, mas a época que existe mais doentes. Esta é a época que existe mais religião no mundo, mas também é a época de mais pessoas afastadas de Deus, que não têm a unção, que não têm espiritualidade, que são mornos, perdidos. Então, toda a característica que havia em Laodiceia apontava justamente para a última era que nós estamos vivendo hoje, e nós estamos vendo o pecado exposto diante dos nossos olhos. A nudez está aí, a cegueira está aí, os direitos da mulher, os direitos dos povos, os partidos político. É preciso que todo verdadeiro cristão revelado saia disto. Quando ele sai disto, Laodiceia acaba para ele. Laodiceia espiritual, porque nós continuamos ainda na Laodiceia física em busca do último eleito, em busca que Cristo bata na porta desse eleito para que ele saia desta Laodiceia, deste engano, desta confusão, do pecado, e venha para a palavra. E entre na palavra. Irmão Fabrício. Exatamente, pastor Gutenberg. É hora de sair, não é? Não é hora de entrar mais no sistema religioso. Né? Agora, mais do que nunca, é hora do povo de Deus acordar. Hora do povo de Deus, os homens de Deus ter coragem para se pôr de pé, e usar a palavra de Deus, porque é a única arma que vai fazer com que vençamos este mundo cruel. Não tem outra arma, não tem outro requisito, outra defesa para o povo de Deus, a não ser a palavra. Não é? Porque há uma advertência para nós, ali é uma advertência, um conselho, que
em cada era, no final da era, o Espírito diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós, em sua maioria, deixamos de ouvir o que o Espírito Santo diz para ouvir o que o homem diz. E se os nossos irmãos ouvintes for pegarem as eras, ali em Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 3, né? Cada era começou com um pouco de luz, e aí vem o elogio, e vem daqui a pouco, né, a repreensão, mas mas há alguém ali que, né, quis alguma coisa com Deus. Já na primeira era de Éfeso, que é o mensageiro é Paulo, a igreja começou muito bem, mas logo já perdeu o primeiro amor. Depois vem a era de Esmirna, né, aquela era daquela grande perseguição, e da era de Pérgamo, quando o pecado entrou, casamento, Pérgamo, né, o casamento da incredulidade ali, que aconteceu ali, 325, depois entra para as trevas, para a era de Tiatira, quando o pecado, a igreja se apossou de quase toda a luz de Deus, quase acabou a luz ali, mas houve o ressurgimento, né, com a era de Sardes, com Lutero, aquele monge católico, com a verdade, dizendo ao povo, olha, não é pelas boas obras. Interessante que ainda tem incrédulo e católico dentro da mensagem dizer que salvação existe sem aceitar Jesus Cristo. Então, mas Lutero se levanta ali contra aquela grande massa de incredulidade, onde a igreja realmente tinha todo o poderio. Mas é assim que Deus faz. Deus levanta um para se pôr de pé. Deus é assim, sabe? Pega com a minoria mesmo. É com a minoria, pastor Gutenberg, que ele vai vencer mais uma vez esta era de Laodiceia. Como o senhor falou, uma era que é a Bíblia, né? Se o senhor for falar, a gente for ler o que o senhor disse aí, está aqui. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unge os olhos com colírio para que vejas. É assim. Então Lutero se levanta com a verdade, e logo daqui a pouco, lá vem o espírito denominacional e denomina-se novamente. É assim que aconteceu com o ressurgimento do evangelho. Daqui a pouco entra Wesley, o povo já denominado, o Lutero sai de cena. É assim que aconteceu, não é, pastor? Quando o mensageiro saiu de cena, a era se denomina, a era morre. E quem se denomina ali morre junto. Porque Deus não para, Deus continua com a sua palavra, o seu trabalho continuou, e eles se denominaram e disseram, nós agora somos luteranos, agora estamos aqui, enfincados aqui, não vamos sair daqui não. Não é hora de colocar um ponto, era uma hora de colocar uma vírgula. Era a justificação pela fé, vírgula, mais o que o Senhor estava revelando agora para o mensageiro de Filadélfia, que era a santificação. E daqui a pouco eles denominam-se novamente, o mensageiro sai de cena e eles se denominam novamente, morrem ali, porque quando denomina, faz um quadradinho e diz, olha, quem não crê como eu, está perdido. É isso que fizeram. Mas o Senhor novamente levanta os pentecostais com os dons, a restauração dos dons. Daqui a pouco acontece novamente, estão todos aí denominados, né? Todos denominados. Se eles não tivessem parado ali, mas tivesse continuado e tivesse aberto os olhos, porque o mensageiro da era de Laodiceia pregou para eles, os pentecostais, e eles não viram que não era só os dons são muito bons, curar, libertar, salvar, multiplicar, tudo, é tudo bom, os dons, Deus cura, Deus salva, Deus liberta, Deus produz alegria, isso é bom, Deus faz maravilhas mesmo, mas e a palavra? Não pode ser tirada de cena. Então, nós sabendo que a era de Laodiceia tinha se afastado completamente, né, pastor? Há um afastamento completamente daquele padrão que começou lá em Éfeso. Oh, que saudade dá, como o senhor falou, né, que, não sei como o senhor citou o nome do homem aí, né, os pregador desse filósofo, como é que foi o nome do homem aí? Tomás de Aquino, disse que a igreja hoje, Pedro disse que não tinha ouro nem prata. Eles podem dizer que tem ouro e tem prata, mas eles não podem dizer o que Pedro disse. Olha, não temos isso aqui, mas o que temos, te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Quem é que tem
autoridade para fazer isso? Mostre-me. Então, todos... É que não sei, eu disse, eu não quero criticar, pastor, mas não tem como dizer a verdade. Não estamos aqui para criticar a sua fé, não, pastor. Outro quer... Não estou falando com o senhor, não. Um pastor que esteja nos ouvindo aí, né? Que está montado no dinheiro. Não é para criticar, não. Nós estamos aqui para ajudar. Porque as pessoas, são críticos. Não, nós somos verdadeiros. Nós estamos aqui com amor no coração para dizer, olha, larga a mão disso. O dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O Senhor nos advertiu. Mas o povo, se lembra quando estavam para atravessar o Jordão, mas antes de atravessar o Jordão, eles ficaram em Canaã, né? Canaã, não. Esqueci o nome agora. Cades Barneia. O povo agora estava em um oásis e disse, olha, agora nós estamos muito bem, vamos plantar aqui, vamos agora, peraí, agora não é assim não, agora até aqui nós viemos, mas agora mandaram os espias, e aí começou, aí, duvidaram da palavra e começaram a rodear a montanha, ali em Cades Barneia, o lugar de julgamento, e morreu até o último, até que se levantou outra geração para que pudesse atravessar para o outro lado. É como Deus está fazendo, pastor Gutenberg. Eles não creram no evangelho, rejeitaram o evangelho, inclusive esses dentro da mensagem, então disseram, então vocês não querem crer não? Na totalidade da mensagem, criaram cada um sistema aí, então vocês vão rodear essa velha montanha de pecado, de incredulidade, até que o último morra, para que Deus levante outra geração, para que então continue o seu propósito, o seu programa, que Deus não para, Deus continua. Se parar, morre. É chegar até a terra prometida. E nós vemos aí que o povo parou de crer no evangelho, o povo parou de buscar a Deus, o povo busca, não, nós já tem demais. Deus vai levantar uma perseguição para que os verdadeiros acordem. Oxalá estejamos falando com os verdadeiros nessa noite. Verdade, verdade. E a gente vê isso aí, como você falou, né? Em uma construção é assim. Isso. Quando você está construindo, levantando alvenaria, você precisa de andame, de carrinho de mão, tudo isso. Mas quando você vai olhar o acabamento, você não precisa de nada disso. Agora, no acabamento, você precisa de uma peneira fina, porque para que haja um bom acabamento, é necessário a areia estar bem fininha para você dar um bom acabamento. Então, Deus está peneirando, porque Ele está no acabamento do seu edifício. Do seu edifício, né? E muitos que ajudaram na alvenaria, hoje estão caindo, hoje estão ficando para trás. E Deus está cuidando agora do acabamento, levantando homens, talvez homens novos, novas geração que não está comprometido com dinheiro, com fama e com mulher. Mas eu vou deixar aqui no slide aqui, sobre essa questão que eles falam que a era acabou, porque... Aí eu vou mostrar aqui a Laodiceia física, a Laodiceia espiritual no slide, para que fique bem claro aqui, para que as pessoas entendam. Porque quando o irmão Breno falou a era da águia, a era do astronauta, e o que é isso para nós? É quando a gente sai da denominação, sai do credo, dos dogmas, dos credos errados. Então nós estamos num lugar mais alto. Significa dizer que nós acabou a Laodiceia física, acabou. Eles pensam que aqui já é outra era, estamos na era da águia aqui, outra era já diferente. Não. Porque quando você sai, é como a águia saindo do galinheiro. Você, ao sair daquele galinheiro denominacional, desses dogmas, desses credos errados, você sobe, você está nas alturas, você está num lugar diferente. Certo? Essa mensagem é outra dimensão para nós. Certo? É como você estava pregando naquele dia e o séptico lá, você estava pregando na rua, o séptico lá colocou um comentário lá, disse, não, fala de Jesus, não sei o quê, não sei o quê. Aí você disse, a mensagem é diferente da denominação. Então, o camarada não entende. O camarada não entende. A mensagem é diferente da denominação, é como se fosse outra dimensão, mas que as pessoas não vão compreender essa dimensão que nós estamos, lugares celestiais. Vai ver. Eu vou compartilhar a tela para a gente entender claramente. Não se preocupe com esse nome meu aqui agora, não, que eu vou mostrar que eu saí da Igreja Batista aqui através desse nome aqui. Então eu vou começar a colocar aqui devagarinho. Laodiceia física e espiritual. Pronto, esse primeiro retângulo que eu vou colocar preto aqui, chamamos de Laodiceia física. Física. Toda Laodiceia física. E esse outro círculo, esse outro menor que eu estou colocando, esse outro quadradinho aqui,
quase quadrado, meio retangular, com bordas arredondadas, eu vou chamar de Laodiceia espiritual. Nessa Laodiceia espiritual existe a Adventista, Assembleia de Deus, Batista, onde eu estava lá. Eu estava lá. E eu não sei qual foi a sua que você veio, foi qual? Vamos dizer que você é católica. A católica, pronto, faz parte da Laodiceia também, faz parte da Laodiceia, sim. né? Então Jesus veio, eis que eu estou à porta e bato. Quem está à porta está fora. Ele não está dentro, ele está fora. Eu só coloquei aqui o versículo para que as pessoas entendam. Então ele bateu na porta do Gutenberg, do Berg, eu aqui na Igreja Batista. Quando ele bateu o que eu ouvi, então ele me tirou de lá. Ele me tirou desta denominação. Consequentemente, quando ele me tira da denominação, ele me leva para a palavra. E no Branham, ele usou vários nomes, dizendo assim, ó, era da noiva, era da águia, era da visão, era do olho, era do astronauta, era do leão, era do ouro, a era do filho do homem, tudo isso é para aqueles que saíram de Laodiceia. Entenda só. Eu e você saímos da Laodiceia espiritual. Então agora nós entramos nisso aqui, porque nós somos águias de Deus, nós fazemos parte da noiva. Não significa dizer que isso aqui é outra era, não. Significa dizer que nós estamos ainda na Laodiceia física. Mas quando a gente sai, que a gente entra na palavra, então a gente faz parte da noiva. Nós somos as águias de Deus, nós temos uma visão diferente. Nós somos os astronautas de Deus, certo? Nós compramos ouro refinado pelo fogo, certo? Então tudo isto é para aqueles que saíram. O que ocorre foi que as pessoas fizeram doutrinas erradas e ensinamentos errados, já levando para outra coisa. Certo? Então o que ocorre? Agora, eu e você estamos dentro da Laodiceia física. Mas o que vai acontecer? Para a gente sair da Laodiceia física, vai acontecer o seguinte. Haverá uma festa chamada Bodas do Cordeiro, e através do rapto, o arrebatamento, o rapto, nós seremos levados desta terra. Então o Berg vai ser levado para as bodas do Cordeiro. Quando eu for levado e você para as bodas do Cordeiro, então Laodiceia acaba totalmente para nós, acaba a Laodiceia física para nós. Então o que eu quero deixar para que as pessoas compreendam aqui. Laodiceia espiritual, eu e Fabrício, porque nós não fazemos mais parte de dogmas e credos, de denominações, de engano nenhum. Mas nós estamos dentro da Laodiceia física em busca do último eleito. Cristo está batendo na porta, talvez esteja batendo na sua porta agora, através desta programação. Cristo esteja batendo na sua porta, dizendo, saia meu filho, saia fora, venha para você ter uma visão diferente, venha águiazinha de Deus, para você se alimentar dos alimentos da águia. Vem, astronauta de Deus, para você viver nas alturas. Você não nasceu para ficar embaixo, não. Você nasceu para ficar em cima, nos lugares celestiais. Então Deus está chamando, está batendo na porta através de programações como esta, através de verdadeiros pregadores que estão pregando a verdade para tirar as pessoas dessa balbúrdia, desta confusão, desta Laodiceia espiritual. Porque saindo da Laodiceia espiritual, você está preparado para subir. Então Deus vai te tirar da Laodiceia física no dia do rapto. Irmão Fabrício. Muito bem colocado, muito bem colocado. Essa questão da vinda do Senhor Jesus Cristo é tão porque não faz sentido alguns dizerem, não, Jesus já veio, a era já acabou. Como? Como é que Jesus já acabou? E o milênio? Porque quando se acaba a era, introduz o rapto acontece, né? Já era para ter acontecido o rapto, e nós estaríamos aonde? No milênio? Isso é o milênio? Esse é o milênio? Eu queria ver, porque, irmão, eu não tenho paciência para conversar com esse povo, porque não dá para conversar, sabe? Mas eu ia até agradecer a Deus para não encontrar com esse tipo de gente, que não dá tempo para a gente perder tempo, não tem tempo para a gente perder tempo da gente tão precioso. Mas, o que foi que aconteceu com esse povo, meu Deus do céu? Uma mensagem pregada das gravações da Voz de Deus, profeta do século XX, está dizendo assim aqui, vou citar aqui, não tem parágrafo, é uma mensagem, talvez o senhor tenha também, que é uma laranjinha que a gente recebeu aí,
mostrando o mensageiro escriturístico, e logo na introdução diz assim, está perfeitamente alinhado com a palavra. Diz assim, ele vai estar mostrando o lado de José, não é? Ali quando José é um tipo Tipo de perfeito ali, de Cristo se encontrando com os judeus. Ele mostra nessa mensagem, nessa introdução, essa pequena introdução aí, que quando ele vai se encontrar com os judeus, a sua esposa fica no palácio, né? Isso. Ela fica no palácio enquanto ele se dá a conhecer aos seus irmãos. E é um tipo de Cristo. E quando Cristo vai voltar o evangelho para os judeus, a noiva já tem tomado a noiva e ela está no palácio. E então diz aqui, e aí quando termina a plenitude dos gentios, né? Que é o tempo que Deus está tratando com os gentios, que é as 7 eras da igreja, que é a plenitude dos gentios. Diz assim, a plenitude dos gentios é a era espiritual. É assim mesmo que estou falando. Estou falando perfeitamente. A era espiritual, é o tempo espiritual. Isso. Dos gentios, em que notamos que Israel é cegado enquanto a luz aparece para aos gentios. Este período terminará quando Cristo vier buscar sua noiva gentia. Então, a plenitude dos gentios, que é um assunto também que a gente poderia incluir aí, né? Tempo dos gentios e plenitude dos gentios. Tempo dos gentios começa lá com Babilônia, aquela coisa toda lá que vem, né? O tempo que Jerusalém é pisada dos gentios sobre Israel, né? Sobre Israel. É. E a plenitude dos gentios é esse período de eras, 7 eras, que é o parênteses, né? Que já a gente vai entrar nas 70 semanas de Daniel. Daniel, é. Né? Que já é um assunto bem mais longo e bem mais tenso. Nós também no resumo para mostrar, porque a maioria dos nossos ouvintes são um povo que não é um povo que meio que leigo, mas tem muita gente que conhece também a mensagem. É. Eu acho que esses que dizem que a era acabou não têm lido isso. Não sabe o que é isso, esses tipos? Porque se a era acabou, cadê o arrebatamento? Eles ficaram? Porque a era termina com o arrebatamento, né? E Cristo voltando para os judeus. Então a era dos gentios termina, que é esse tempo que quando Israel é cegado, abre-se um parêntese para nós, os gentios, com a era de Éfeso, que é o mensageiro é Paulo, e Deus está tratando agora com os gentios. E então vai fechar o parêntese, o ciclo, quando a noiva agora completa irá no rapto. E só então é que Jesus vai voltar para os gentios, o evangelho para os judeus, quero dizer, para os judeus. Isso. Mas até lá ainda Deus está tratando com o povo gentil. Até então, está tratando conosco, o povo gentil. O evangelho está conosco, a porta da misericórdia, da graça, ainda não se fechou, mas vai se fechar. Quando não sabemos, mas será quando Jesus voltar e tomar o seu povo, que é Apocalipse capítulo 4, não é? Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, subi aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Esse é o arrebatamento, subir aqui. É João indo, né, representando a noiva aqui, que é o arrebatamento. Subir aqui, subir cá. Então a noiva é tomada e só vai aparecer lá em Apocalipse capítulo 19, né? Você já mais ou menos sabe sobre isso, né? Isso. Então, até então, ali é com os gentios. Então, depois o Senhor volta para tratar com os judeus, que aí é quando os 144 mil serão tomados e selados. E aí é Apocalipse capítulo 7. Então, nós estamos ainda em Apocalipse capítulo 3, na era de Laodiceia. Nós estamos na era em que a noiva do Senhor Jesus está sendo tomada dentre os gentios para o nome dele, né? Ele está tomando um povo para o seu nome. É a era de Laodiceia, todas as eras, esse período de tempo que foi representado lá em Apocalipse capítulo 2, capítulo 2 e o capítulo 3. Essas eras aqui são figuras, pré-figuras do que aconteceria durante estes anos todos, desde da ascensão do Senhor Jesus Cristo, da descida do Espírito Santo. É ali que a igreja é estabelecida. É ali quando a igreja começa, no dia de Pentecostes, e ela vem trazendo este evangelho primitivo, original, até os nossos dias. Né? A era da igreja de Laodiceia não é nada menos que uma restauração daquela fé original dos nossos pais, dos apóstolos. Porque vamos concordar, pastor, que
o quanto estamos longe daquele padrão, né? Há milhares de quilômetros. Então, a profecia de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6 diz: e a fé dos filhos retornarão à fé dos nossos pais, os apóstolos. Os filhos, de volta à fé aos pais, os apóstolos. É isso que estamos fazendo, estamos indo de volta àquela fé original, que uma vez foi ali, tão propagada, tão, né, foi uma coisa tão maravilhosa que saiu ali no dia de Pentecostes, mas logo depois o povo sai de cena, sai da linha. É o que está acontecendo, mas ainda permaneceram os fiéis ali. E Deus sabe que tem fiéis aqui também em nossos dias, porque o diabo, embora tenha tomado a maioria, ainda tem um remanescente que não se dobrará, irá no rapto. Aí então, depois que o rapto acontecer, aí a Bíblia diz: ai daqueles que ficarem na terra. Aí será uma período de grande tribulação que não é de 7 anos. A maioria dos evangélicos prega isso tudo contrário, não sabe nada disso, porque a última semana foi cortada no meio, né? A primeira semana já foi cumprida lá com Jesus, os 3 anos e meio do seu ministério aqui na terra. Então, a outra metade, que será lidando com os judeus, será mais 3 anos e meio. Então se completa a última semana, que aí depois disso aí já é julgamento, e aí entramos para o milênio, que aí é outro assunto também que o povo não entende nada. Que se nós estivéssemos vendo o milênio, pastor, que milênio, que depravação, hein? Que Bíblia é que esse povo está lendo para dizer que a era acabou, a era espiritual, para quem aceitou Jesus Cristo, para quem está fora, está aí nas trevas, no pecado, na incredulidade. Mas, você lembra, Apocalipse capítulo 18, verso 4, diz: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, sai dela. De onde, meu irmão Gutenberg? De onde tem que sair, pastor? Para ir para onde? Sai de onde? E ir para onde? Sai dela, sai da Babilônia, sai dos dogmas, da sai confusão, né? Da confusão. Para entrar onde? Na palavra. Na palavra, em Cristo. Perfeito. Justamente. Pode continuar. Aí, como você falou aí, então alguém perguntou assim para mim se a igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse e o restante dos capítulos de Apocalipse, eu disse: olha, você vai ver que os selos, eles estão dentro das eras. Os selos estão dentro das eras. Por exemplo, você tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto selo e o sétimo selo é para a noiva. Isso. O quinto selo é as almas debaixo do altar, o sexto selo é a grande tribulação. Então, veja só. Então, começou lá o primeiro selo, lá na primeira era, lá, a conquista, né? O cavalo branco, o seu cavaleiro, né? Só tinha o arco, não tinha as flechas, ele tinha a palavra, mas não tinha a revelação dela. Doutrina dos Nicolaítas, começa com a obra, termina com a doutrina. E Paulo falou disso: depois da minha partida virão lobos vorazes que não pouparia o rebanho. Então, isso aí, aquele primeiro selo está lá dentro da primeira era. Enquanto hoje o quarto selo está dentro desta era, a cavalgadura do cavalo pálido. Aí eles fizeram uma interpretação errada, que nós vamos deixar isso para o próximo programa, que eles dizem assim: quando o irmão Branham diz, quando Laodiceia se acaba e os selos são revelados. Aí eles pegaram isso aí, fizeram um cavalo de batalha, fizeram uma doutrina. Para poder os selos ser revelados, Laodiceia tem que se acabar. Ora, se os selos estão dentro da era de Laodiceia. Pois é, e o profeta está onde? O mensageiro. E o profeta está onde? Apocalipse capítulo 7 está onde? Está dentro. Apocalipse capítulo 10, nos dias da voz de 7 anos, está onde? Está dentro da era. Certo? Então, é o que fazem doutrinas, interpretações erradas. E o profeta diz: esta é a maior tentação que existe, é interpretar as Escrituras. Mas vamos ver aqui o irmão Branham diz que se a era acabou ou não acabou. Porque só por esse parágrafo aqui, eu creio que é o suficiente para mostrar. Olha só. Número 4. E fez nunca disse isso que se eu disse algo que fez você entender isto, então eu não me expressei corretamente, porque esta é a última era da igreja, é o final das eras da igreja. Laodiceia não terminou. A igreja tem ido quando terminar. Assim sendo, enquanto a igreja estiver aqui, não tem nada. Tem terminado. E agora?
será que isso aqui não é aqui? Tão claro, tão claro. É uma pergunta, né? A coisa está tão clara. E é uma pergunta, e aí ele dá a resposta tão clara. Você pode ter me entendido errado, você me entendeu errado, tal. Não terminou. Só termina quando a igreja for tirada da terra no arrebatamento. Como eu acabei de expressar ali no slide sobre isto. Então, eu quero deixar mais uma ilustração aqui, para a gente entender bem aqui, para que as pessoas compreendam bem esse negócio, para que eles saibam o que é Laodiceia espiritual e Laodiceia física, e para que eles saibam que Laodiceia não acabou. Então, vou deixar eu colocando até uma foto sua aqui para a gente ilustrar, que aí fica melhor de entender. Olha só. Não se preocupe que sua foto está aqui não, que eu vou mostrar. Então, eu vou mostrar aqui a Laodiceia física e a Laodiceia espiritual. Então, eu vou pegar esse círculo grande aqui, meio branco, quase branco, meio cinzento, Laodiceia física. Este círculo verde, Laodiceia espiritual. Então, na Laodiceia espiritual, você tem católicas, batistas, adventistas, assembleia. Esta é a era do infeliz, do miserável, do pobre, do cego e nu. Lembrando que uma pessoa infeliz, miserável, pobre, cego e nu é um desgraçado. Ele tem falta da graça. Da graça. Isso. É o verdadeiro desgraçado espiritual. Embora as pessoas financeiramente estejam bem, mas eles espiritualmente são infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Por quê? Porque são desgraçados, porque não têm a graça. Você estava aí dentro. Nesta era, né? Católico ali era um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Mas o que foi que Deus fez contigo? Deus pegou você e disse: sai aí, meu filho, vem para a palavra. Então você saiu, você foi arrancado desta era para entrar a outra. Então esta era acabou para você. Espiritualmente acabou. Você continua na Laodiceia física, mas espiritualmente você não faz mais parte de nenhum dogma, de nenhum credo, de nenhuma doutrina falsa, de nenhum engano. Você é uma águiazinha que a palavra chamou você, a águia mãe chamou você a palavra e você subiu. Você está nos lugares celestiais. Por isso se chama a era da águia. Você está nos lugares celestiais com Cristo. Você é astronauta de Deus. Então, acabou para você toda esta confusão. Você não tinha a revelação das Escrituras. Mas quando Cristo bateu na sua porta, chamou você, revelou a palavra para você, você saiu dali e entrou na palavra. E justamente por você estar na palavra, você está tentando levar essa palavra para outros, para que outros sejam arrancados de ser infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Sabe o que nós estamos tentando fazer com as pessoas? É que elas têm abundância. E a abundância só através de Cristo. Nós não queremos que as pessoas sejam infelizes, miseráveis, pobres, cego e nu. Não. Queremos que elas estejam bem. Mas bem só estará se estiver em Cristo na palavra. Irmão Fabrício. Perfeito, pastor. O quadro é perfeito. Todos nós estávamos nessa condição, né? Caídos no pecado, vil. E o Senhor, com o seu braço forte, nos tirou desse lamaçal de pecado, dessa confusão religiosa. O Espírito Santo abriu nosso entendimento e nós ouvimos: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. É Apocalipse 18, estou dizendo nada de nós mesmos não, só vou citar como está escrito, pastor, para dizer: olha, gente, você que ainda não foi batizado, né, pastor? Alguém que ainda não foi batizado, que ainda está nessa confusão religiosa do batismo, que ainda toma Santa Ceia, de pão, padaria, suco de uva, ou aqueles que tomam a hóstia, um bolinho, um pedacinho de maisena ali, não sei o que é aquilo ali, que é feito, mas é uma hóstiazinha ali, cadê o vinho? Só o padre toma, não tem lava-pés, e acha que aquilo ali é ceia. Irmão católico, evangélico, ou seja lá quem for que você é, religiosamente falando, nós estamos contra você não, estamos contra esse espírito que está te enganando, está te levando para o erro, para o engano. Oxalá alguém ouça isso aqui, olha, e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, sai dela, meu irmão, minha irmã. De onde, irmão Fabrício? De onde, pastor Gutenberg? Da confusão.
Vocês não estão vendo essa confusão aí religiosa no mundo, não? Um diz uma coisa, outro vem e diz outra, um vem e diz assim, outro vem e diz assim. E aí o povo está nessa confusão religiosa, mas o Senhor Jesus prometeu e cumpriu sua palavra, enviar um profeta para nos fazer sair da confusão religiosa para entrarmos em Cristo. Porque essa Laodiceia é essa confusão aí, de ismos, ideia humana, isso aí está em Laodiceia, morto espiritualmente. Mas quando este Espírito falou nos meus ouvidos e no do Senhor, pastor, aí nós entendemos. Sai dela para que não seja participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, retribuí-lhes em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva, não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor, Deus que a julga. Essa é a advertência. Quem vai ouvir? Quem é que vai se livrar dessa grande punição para essas denominações? Saia disso, meu irmão, porque aqueles que estiverem no meio disso serão punidos, porque pisaram na palavra do Senhor, não deram ouvidos, não quiseram, acharam que não. Isso, eu estou muito bem aqui na minha igreja. E aí, meu amigo, muito bem pisando na palavra. Você está muito bem, crendo no contrário à palavra. Que muito bem que você está, não está não. Eu vou para a tua igreja, irmão Gutenberg, irmão Fabrício. Não, não é para a minha igreja, não. Nós não estamos te chamando para a minha igreja, não. Entenda, porque o povo diz, olha, ele já quer que a gente vá para a igreja dele. Não, não é para a minha igreja. É para a tua igreja, pastor, que a gente deve ir? Não. Se fosse para a minha igreja, estava tão perdido quanto qualquer outra. Ou para a igreja do pastor Gutenberg. Não, não é para a igreja do pastor Gutenberg, é para a igreja de Jesus Cristo que nós estamos te chamando. Não é para você filiar em uma denominação, não. É para sair dela, da denominação religiosa, para ficar em Cristo, permanecer em Cristo. Porque Cristo não é religião, Cristo é o nosso Deus, nosso Salvador. Ele está te chamando para ficar com Ele, com sua palavra. Mas eu vou perder meu parente, meu amigo, as amizades. Eu vou perder a amizade do pastor. Eu vou perder o ticket de refeição. Tem que renunciar. É uma renúncia. Para ganhar os céus, tome a tua cruz e siga-me, disse o Senhor Jesus Cristo. Mas não querem, então tem uma punição terrível para aqueles que não forem no arrebatamento. Verdade, verdade. É isso Verdade. mesmo. Um camarada às vezes chegou para mim e disse que numa igreja estava celebrando a ceia com pão doce de parareia. Chega o bichinho da alto assim. Isso é Laodiceia. Isso é Laodiceia. É da onde a gente quer arrancar você. É de Laodiceia. Desta Laodiceia. Isso é Laodiceia. Isso é Laodiceia. Nós também já estivemos lá, nesse engano. Mas Cristo bateu na porta, chamou, a gente ouviu. Ao ouvir, saímos dali. Isso. Porque Cristo está fora de todo este dogma, esse credo, esse engano errado, esta confusão. Cristo está fora. Então ele nos chama, sai daí. Isso aí não é lugar para você. Aí não é o seu lugar. Deu para viver num lugar desse. Então ele venha para a palavra. Então é isso. Amém. Quando a gente sai, aquela Laodiceia, essa confusão acabou para nós. Mas nós continuamos aqui atrás de outros que estão nesta confusão para arrancar eles, porque quem vai arrancar não somos nós, mas é Cristo que vai bater no coração deles, conscientizar. Cristo vai usar nossa voz, vai nos usar para falar, mas quem vai conscientizar o coração dele é Cristo, para que eles possam ouvir e sair fora disto, porque isto só vai dar morte, como você leu, para que não seja cúmplice em suas obras. Isso é o que acontece.
Nós estamos aqui para tentar ajudá-las, as pessoas, tentar dizer, olha, é hora de sair, não é hora de ficar, não é hora mais de se denominar, é hora de alçar voo, alçar o voo para glória. É isso que nós estamos tentando com as pessoas aqui, né, com amor em nossos corações, não para criticar a fé de ninguém, porque não somos melhores do que ninguém, mas isso é que é amor, né, pastor? Isso é que é amor. Ver alguém ali, meu parente, meu irmão, ali no pecado, morto, e alguém estendeu a mão, assim como ele estendeu para mim e para o Senhor. Pronto, para concluir a nossa live, eu Amém. quero só deixar aqui a figura dos 7, simbolizando também as 7 eras da igreja, né? Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalael, Jered e Enoque. Então aí está a figura que o profeta nos ensinou, a revelação das Escrituras. Lembrando que nosso profeta é William Branham. Isso. Nós não temos outro profeta, a voz do 7º anjo. No dia da voz do 7º anjo, cumprir-se-á todos os segredos de Deus. Se alguém está tentando pegar um 8º aí, fazer de alguém profeta disso, profeta daquilo, isto é engano. Nos dias da voz do 7º anjo, cumprir-se-á todos os segredos de Deus. Se diz que cumprir-se-á todos, então os segredos seriam revelados, todos os segredos seriam revelados. Não é necessário mais alguém para revelar algum segredo, não. Os segredos foram revelados. Então Adão simboliza Éfeso 7, Esmirna, né, Enos, Pérgamo, Cainã, Tiatira, Malalael, Sardes, Jered, Filadélfia e Enoque, Laodiceia. Lembrando que quem foi arrebatado foi o 7º depois de Adão, Enoque, simbolizando justamente a era que nós estamos vivendo, Laodiceia, a última era onde haverá a noiva que será arrebatada e tirada desta terra. Dos 7, o que viveu mais foi Adão e o que viveu menos foi Enoque. A gente sabe que, pelo que nós estamos vendo, os acontecimentos, nós estamos bem próximo do fim, porque os sinais são notórios. O dia e a hora ninguém sabe. O 7º selo é para nós, para a noiva, mas é o dia e a hora que ninguém sabe, é a vinda dele. Não vá querer interpretar, não. O 7º selo é a vinda dele, o dia e a hora ninguém sabe, é o dia que nós seremos tirados desta terra. Semelhante a Enoque, que um dia saiu de casa. A palavra Enoque quer dizer dedicado, são os dedicados a Deus, os realmente dedicados, que viveram uma vida em comunhão com Deus. Estes vai chegar o dia que o corpo deles vão ser transformados. Eles terão seus corpos transformados, estes serão levados desta era de Laodiceia, deste Éden satânico, desse hospital de pestilento, deste lugar onde os dominadores, os demônios estão dominando. Mas nós estamos na palavra, e quem nos sustenta é a palavra. Enquanto estivermos aqui, estamos em Laodiceia física. Laodiceia espiritual acabou para nós, porque nós saímos. Cristo bateu na porta do nosso coração. Estamos em Laodiceia física. Só seremos tirados daqui no dia do arrebatamento. Assim como Enoque já não era, porque Deus o tomou para si. Vai chegar o dia de Deus tomar a gente para si. E viveremos com ele para sempre, como João capítulo 14. Isso. Bom, eu creio que até aqui as pessoas que queiram assistir, mesmo da mensagem, que estão em dúvida, porque tem muitos pastores que estão dividindo famílias com heresias para lá, heresias para cá, ensinamentos falsos para lá, ensinamentos falsos para cá, dividindo famílias. Então fica pai contra filho, porque um pai vai defender um e o filho vai defender o outro. Certo? Aí se ambos estiverem errados, não vale a pena. Fique com a verdade, fique com a palavra. Não defenda homens, defenda Cristo, defenda a palavra, porque aí você está seguro. Entre na palavra, fique com a palavra e defenda a palavra. Nas minhas considerações finais, se você tiver alguma coisa para falar, você fala e dá as considerações finais. Não, que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos grandemente. Eu espero que isso ajude a cada um de vocês, que
que assistiram, que vão assistir. O nosso objetivo aqui é ajudar as pessoas, é levar esta verdade para que as pessoas conheçam a verdade. Não somos os donos da verdade, porque às vezes as pessoas chegam e dizem, vocês se acham os donos da verdade. Não, não. Deus abriu. Nós queremos levar a verdade. É. Compare com as escrituras e a mensagem, veja, se não está de acordo. O que nós queremos fazer é isto, é ajudar. E eu acho que pulsa dentro do coração de um cristão isto, de levar a verdade que foi revelada para você, para outras pessoas. E é isto que estamos fazendo. Então, que Deus abençoe grandemente a todos. E nós, se Deus quiser, na próxima quinta-feira estaremos de volta aqui com mais uma live, se assim o Criador permitir. Que Deus abençoe grandemente. Irmão Fabrício. Muito bom, pastor. Só sabe o que é liberdade quem uma vez estava prisioneiro, né? Quem uma vez foi prisioneiro disso e tudo isso, sabe como é que é difícil ser escravo do diabo, enganado, sustentar o ministério do homem, levar seus dízimos, suas ofertas, fazer suas doações. E o camarada tá ali, te enrolar e te engabelar, como diz o ditado aqui, popular. Coisa terrível. Deus abriu nosso entendimento e eu me sinto feliz, eu sei que o senhor se sente feliz em poder ajudar alguém há de ouvir, a palavra de Deus não volta vazia, vai cumprir aquilo que apraz, o nosso trabalho está sendo feito, o Senhor está levando sua mensagem, o evangelho está sendo propagado e o propósito do Senhor está sendo cumprido. E só nos resta dizer que o Senhor nos ajude e que, se houver outra oportunidade, né, estaremos aqui. Queremos encerrar orando, né, pastor? Orando. Por essas pessoas que nos ouviram. Creio que se você quer entrar em contato conosco e quer mais explicação sobre o que nós estamos pregando, quer uma melhor explicação, uma melhor explanação daquilo que nós temos falado aqui, é só entrar em contato comigo, com o pastor Gutenberg, e aí nós estamos a pleno dispor, não é pesado, não se envergonhe disso, entre em contato conosco, nossos telefones estão aí, que Deus possa te ajudar, meu irmão e minha irmã. Vamos orar, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui junto com o pastor Gutenberg nesse trabalho tão precioso, tão necessário, de poder ajudar alguém a sair do engano, Pai. Nós sentimos alegria em nossa alma, poder sair de Laodiceia, mas há tantos nesta confusão, Pai. Sendo teu filho, vai sair, eu creio, mas precisa de uma voz, precisa de alguém que se renda ao Senhor, para que o Senhor possa também levar a tua palavra, Senhor, a alguém mais. E nós estamos aqui à tua disposição, meu Deus, e pedindo que o Senhor possa libertar este meu irmão, esta minha irmã, este meu amigo do WhatsApp, dos grupos de WhatsApp, esse aí, meu amigo, que está me ouvindo, Senhor, que está em depressão, está com o filho doente, com a filha doente, com o pai doente, com a mãe doente, e sabe que os médicos desenganaram, que está com câncer, os médicos disseram que não há chance, meu Deus, mas o Senhor ainda continua o mesmo. Nós não temos ouro nem prata, como disse o apóstolo Paulo e o apóstolo João, Senhor, mas uma coisa nós sabemos que temos, Pai, o poder do Senhor, o poder do Teu Espírito Santo, para agora mesmo repreender esse demônio, para que essa pessoa seja liberta e que ela glorifique a Deus. Ao você, meu irmão, ser liberto desse pecado, dessa doença, sirva a Deus, é a minha oração, Pai, que as pessoas sejam libertas na alma e no físico de todo intento sujo do diabo. No nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, abençoe o pastor Gutenberg, nos abençoe aqui, nossa família, a família cristã ao redor da terra, os verdadeiros pregadores, as verdadeiras testemunhas do Senhor aqui possam ter saúde, possam ter convicção e fé para continuar te servindo, meu Deus. É minha oração, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.
Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas.